Seguindo com as nossas respostas aí, pergunta agora da acadêmica Isadora. Isadora perguntou, quanto ao comportamento da vítima, normalmente conta como agravante ou atenuante da pena? O comportamento da vítima é uma circunstância judicial que, a princípio, sempre é considerado como neutra, quando nada foi apurado sobre o comportamento da vítima, ou favorável para o réu. Dificilmente o juiz considera o comportamento da vítima desfavorável para o réu. Porque, como eu já disse em resposta anterior, o normal é que a vítima não contribua, né, para o crime. Se a vítima contribuir, é desfavorável para o réu, certo? A pergunta foi como agravante ou atenuante. Na verdade, agravante e atenuante não se encaixa aqui nesse caso, porque o comportamento da vítima é circunstância judicial. Agravantes e atenuantes são na segunda fase da dosimetria e estão lá no artigo 61, 62, 65, 66 do Código Penal. Mas ela também segue dizendo o seguinte, perguntando aí sobre as circunstâncias judiciais fixadas pelo juiz assumem um critério praticamente subjetivo por parte do magistrado, visto que não é um parâmetro legal a ser seguido. Como a gente viu, cada juiz calcula de uma forma, né? A gente dá aqui uma fórmula acadêmica, que também é utilizada por vários juízes, né? Mas não há uma fórmula. E diz o seguinte, poderá o cálculo da pena ser contestado pelo advogado do réu ao ponto de tornar nula a dosimetria por excesso de agravantes? Sim, tranquilamente. É absolutamente possível a reforma da sentença com relação à dosimetria da pena. O sujeito confessou o crime, a condenação está perfeita. Porém, na dosimetria, o juiz errou a mão, vamos chamar assim. É possivelmente passível de um recurso de apelação para que o Tribunal de Justiça vai readequar aquela pena ao caso concreto. O juiz analisou da forma dele e a defesa entendeu que estava equivocada. É possível, sim, o tribunal reformar. Pergunta agora da Bruna. Minha pergunta é, se quando não são encontradas provas e nenhum meio para que se avalie alguma circunstância judicial de forma concreta, ela ficará como uma circunstância neutra? Sim. Se não houver nada além do normal para a prática daquele crime e de uma determinada circunstância, o juiz vai dizer, sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59, normalmente ele passa por todas elas, ele cita as 8 circunstâncias, ele diz, nada foi apurado. Nada foi apurado. Não há como ele avaliar conduta social, se é favorável ou desfavorável, ou a apuração dos autos, mas todas são neutras. Não há nada que favoreça o réu e nem que desfavoreça o réu. Podem ficar neutras. Nesse caso, adianto a vocês, a pena base resultante da primeira fase da dosimetria será a pena mínima combinada, certo? Você vai partir do cálculo da pena mínima. Se você não tem nenhuma circunstância desfavorável nem favorável, o juiz simplesmente determina a pena base, primeira fase, vai ser igual à pena mínima, ok? Perguntas agora, nós temos aqui 3 perguntas seguidas aqui da nossa colega Natasha. Natasha pergunta, professor, o juiz necessariamente deve utilizar o sistema trifásico para o cálculo de penas? Sim, necessariamente deve utilizar o sistema trifásico. Se ele não passar pelas 3 fases do cálculo da pena, a sentença dele é nula. Tá? Ele deve passar justamente para quê? Para poder individualizar a conduta. Certo? Individualizar a conduta e avaliar todo o contexto daquela conduta deletiva. Certo? Segunda pergunta delas, o que aconteceria se o juiz não utilizar o sistema trifásico para o cálculo de pena? Já respondi. Seria nula a sentença. O Brasil sempre utilizou o sistema trifásico para o cálculo de pena? Não. Tá? Até a reforma do Código Penal de 1984, não havia a obrigação da observância do sistema trifásico do cálculo de pena. Existia, sim, a consideração de agravantes, de atenuantes, de aumento e diminuição de pena, mas o juiz não tinha obrigatoriamente que passar pelas 3 fases da dosimetria. A partir da reforma penal de 1984, sim, passou a ser obrigatório a observância das 3 fases. Ok? Pergunta agora da Nadine. Nadine disse, como a conduta social pode influenciar o réu na decisão judicial? Ou seja, como pode influenciar
no cálculo da pena, a conduta social. Como já foi explicado nos vídeos anteriores, a conduta social são os predicados do agente perante a sociedade. O comportamento dele na vizinhança, na escola, no trabalho, nas redes sociais, certo? Hoje tudo é avaliado pelo juiz. Se por acaso o juiz entender que o sujeito tem uma conduta social desregrada, né, o sujeito não tem uma conduta social ilibada, pode o juiz considerar, sim, uma circunstância judicial desfavorável. Assim como também pode considerar favorável se a conduta social dele for acima da média, né? A conduta social a ser valorada positivamente para o réu, ok? Vamos lá então agora com a pergunta da Raíza. As perguntas, a Raíza também fez 3 perguntas. O professor poderia simular um cálculo de pena base para entender ainda melhor como funciona? Sim, eu farei isso. Enviarei para vocês durante essa semana ainda algum exercício colocando simples ali, né, de cálculo da pena base, ok? Sobre os antecedentes, o professor poderia explicar melhor sobre quando é relevante ou não? Questão da relevância dos antecedentes é aquilo que eu falei. Antecedentes hoje desfavoráveis para o réu são somente aquelas condenações anteriores que não possam mais ser usadas como reincidência. Só isso. Se houver condenação anterior que não é reincidência, maus antecedentes. Se não tiver, não tem. Certo? Agora, não tem como antecedência favoráveis os antecedentes. O sujeito que não tem antecedentes criminais, tá? Circunstância é neutra. Dificilmente também a falta de antecedentes criminais o juiz considera como favorável ao réu. O juiz pode considerar? Pode considerar. As circunstâncias são judiciais. Ele vai avaliar. Mas normalmente não. Se o sujeito é réu primário, nada foi apurado, é réu primário, mas os antecedentes são neutros. O juiz não vai diminuir pena nem aumentar. E a terceira pergunta, a circunstância seria como a vítima se encontrava no local do crime e qual foi a forma que ocorreu o crime? A questão das circunstâncias, né? Então a palavra circunstância prevista no artigo 59, sim. Circunstâncias são aquilo que circundam a prática criminosa, né? O que aconteceu durante a prática criminosa, como foi praticado, né? Premeditação ou não, isso aí o juiz vai avaliar de acordo com a prática criminosa em si, certo? O local, está falando aqui, o local do crime, onde cometeu, né? Claro, tem crime que é cometido pela internet, né? Mas tem crime de extorsão mediante sequestro que a vítima fica num cárcere. Claro que isso aí vai influenciar, certo? Pergunta agora da Flávia. Flávia Rodrigues. Caso haja mais de uma condenação transitada em julgado, há possibilidade de utilizar uma condenação para fins de fixação da pena base e a outra condenação para reincidência do réu? As penas se unificam em uma só? Ou seja, a dosimetria é feita baseada na condenação anterior do réu mais o crime que ele cometeu posterior à pena? Ou seja, a pergunta da Flávia é a seguinte: podemos coexistir a circunstância de antecedentes desfavorável e ainda depois considerar o réu reincidente na segunda fase, que vai ser uma agravante? Pode sim, tá? Não tem problema. Desde quando seja comprovado que são fatos diferentes, né? Ele é reincidente, ele já teve a condenação anterior, cumpriu, passou 5 anos, depois ele agora cometeu um crime e cometeu outro crime. Ele é reincidente e é portador de maus antecedentes. Não há qualquer problema em colocar, se eu não me engano, a súmula 281 do STJ fala sobre isso, essa possibilidade, certo? Agora a pergunta da Chayenne. Chayenne dá um exemplo que fulano de tal foi parado uma blitz no interior do veículo, foi encontrado entorpecentes. No entanto, o fulano confessou que era para uso próprio e não para tráfico. Mas este foi processado e condenado por tráfico de entorpecentes. O fato de fulano confessar aos policiais que os entorpecentes eram de uso próprio pode servir de atenuante ou apenas quando for confessado em juízo, ou até mesmo poderia ser uma agravante da pena. Vejam bem, a confissão espontânea, ela não é circunstância judicial da primeira fase. A confissão, ela é uma atenuante. Está no artigo 65, eu não lembro exatamente qual a linha do Código Penal. Ela não vai ser considerada na primeira fase, ok? A confissão será utilizada somente na segunda fase da dosimetria, que a gente vai ver logo em seguida, aí, depois dessa primeira avaliação que a gente vai fazer. Ok, Chayenne? Milena pergunta:
O que são circunstâncias favoráveis? Não entendi. Helena, circunstâncias favoráveis são aquelas, dentre aquelas 8 circunstâncias do artigo 59, aquelas que o juiz entendeu que fogem da normalidade, mas em benefício do réu. Por exemplo, um crime de furto cometido para matar a fome, né? O chamado furto famélico. Vamos chamar assim, furtou algumas coisas, mas a maioria, alguns produtos, a maioria foi a mãe que furtou para matar a fome dos seus filhos. Ou seja, um motivo nobre, né? Chamar assim, cometeu um crime, mas por um motivo nobre. Então o juiz, na primeira fase, vai considerar a circunstância motivo, por exemplo, pode considerar circunstância motivo como favorável para o réu. O sujeito que é um benfeitor da comunidade, exímio, um líder social que presta excelente serviço para a sociedade, sempre envolvido com campanhas de arrecadação de fundos para entidades filantrópicas, uma pessoa reconhecida no meio social, certo? O juiz pode avaliar circunstância favorável, por exemplo, a conduta social dele. A conduta social dele é favorável, certo? Ele cometeu um crime, ele é portador de maus antecedentes, por exemplo, mas ele também é um sujeito que possui uma conduta social exemplar. Então ele aumenta a pena na primeira fase pelos maus antecedentes e diminui depois pela questão da conduta social dele ser favorável. Ok? Pergunta da Ana Beatriz. Em razão do comentário feito no segundo vídeo em relação à primeira fase da dosimetria, falando das circunstâncias judiciais e de antecedentes, qual critério ou tempo passado em uma condenação passada não possa mais ser utilizado como reincidência? Já respondi uma pergunta de um colega anteriormente, mas a reincidência ela perdura desde a data da condenação, se trânsito julgado da primeira condenação, até 5 anos após o cumprimento daquela pena que ele foi condenado. Certo? Fui condenado, transitou julgado hoje, pena de 2 anos, vamos dizer. Hoje, mais 2 anos, eu termino de cumprir minha pena, certo? Mais 5 anos para frente, se eu cometer um crime nesse meio, eu sou considerado reincidente. Desde quando? Desde a data do trânsito julgado da sentença até 5 anos após o cumprimento daquela pena que eu estou cumprindo por aquela sentença, certo? Então esse é o período em que se o sujeito praticar um crime nessa situação, nesse período de tempo, ele é considerado reincidente, ok? Logo em seguida, seguimos com mais um vídeo das respostas. Obrigado.